A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós não adoraremos ao Senhor fisicamente unidos, mas eu creio que podemos fazer isso em um só espírito, porque nós somos a Igreja de Cristo e essa igreja hoje está funcionando nas casas. E ainda que nós estejamos passando por um momento difícil, o Senhor está conosco, que a nossa fé nele permaneça, que se aprofunde e que nós possamos temer a cada dia mais esse Deus, mas também ter consciência desse grande amor que Ele tem pelas nossas vidas. E eu quero louvar com os irmãos o hino 577 da harpa. Em fervente oração vem o na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir.
de louvar com os irmãos uma outra canção que fala sobre o descanso que nós encontramos nos braços do Senhor. E parece que as coisas se tornam muito mais verdade, parece que elas têm muito mais significado quando nós estamos em um momento como esse. Nós sabemos que temos sim descanso, conforto nos braços do Senhor, mas quando nós passamos por adversidades, parece que isso fica mais claro. Então, nesse momento, desfrute do descanso que há nos braços do Senhor. Não entre em pânico com as más notícias. Saiba que o teu Deus é grande e o amor dele nós imaginamos. E eu creio que esse amor vai alcançar a todas as nações que estão clamando por misericórdia, que estão clamando pelo nome dele. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu
abençoe, meus irmãos. Vocês estão em minhas orações. E agora nós vamos ouvir uma palavra com o nosso evangelista Sabino. Que nesse momento os nossos corações estejam abertos, que nós nos livremos de todas as distrações para receber aquilo que o Senhor colocou ao coração dele. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus os abençoe nessa noite em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite para ministrar uma palavra ao seu coração e você receba uma mensagem da parte de Deus. Mas antes bem disso, quero fazer um comunicado muito importante a você que está nos assistindo nessa noite, que está visualizando esse vídeo e sendo abençoado por essa mensagem. Eu peço um tempo apenas para você. Nós estamos nas plataformas digitais e nas redes sociais e eu quero pedir a você, nos siga, tá? Nos siga lá no Instagram, ad.poa. Todas as comunicações, fotos, vídeos, cultos, eventos, nós estamos prestando lá um serviço, tá? A segunda rede social ou plataforma digital é o nosso Facebook, nossa página, Assembleia de Deus de Taubaté, em Poá. Vai lá, nos siga, também na mesma proposta, receba vídeos, eventos e mensagens. E para esse período também nós iniciamos um canal lá no YouTube, Assembleia de Deus de Taubaté, em Poá. Vai lá, clica no sininho, clica lá no sininho lá embaixo aqui no vídeo e nos siga para receber nossas mensagens, palavras, cultos, eventos, para você ser edificado, evangelizado e ser uma ponte de bênção em nome de Jesus. Nessa noite de sexta-feira, do dia 20 de março, eu quero compartilhar um texto contigo da palavra de Deus. Se você tiver disposição, pega o seu exemplar bíblico, a sua Bíblia Sagrada, e lá no Antigo Testamento, o livro poético de Salmos, no seu número 23 e no seu verso 4. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus contigo nessa noite em nome de Jesus. O texto sagrado vai dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Antes de eu fazer a exposição da palavra de Deus, eu quero que você verte a sua fronte em reverência. Eu quero orar a Deus contigo nessa noite em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento, por essa liberdade de nós fazermos de instrumento da Tua palavra e que nossos irmãos sejam alcançados aonde eles estiverem, por meio do smartphone, por meio de um computador ou de algum acesso que eles têm em sua casa para receber a porção da Tua palavra. Guia-nos conforme a Tua vontade, pelo Teu caminho, pela verdade e a vida do Senhor sobre nós. Estamos debaixo da Tua poderosa graça e acolhidos em Tua mão. E queremos seguir o caminho do Cristo Jesus. Seja por nós, nos abençoe. Pai, nos use para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Nós abrimos esse texto para essa noite, compreendendo todo o contexto que nós estamos vivenciando em todo o continente que nós estamos vivendo e toda a crise mundial. E o texto que nós lemos está aberto basicamente em todo o criado mudo, em cima de algum suporte ou de algum móvel em cima da sua casa. Não importante a sua religião, o seu dogma ou aquilo que você crê, eu entendo e compreendo que esse é um texto universal e mundial para que todos tenham acesso. O homem que escreve essa parte ou esse livro é Davi, e Davi não está sozinho.
na grande composição de salmos e os seus 150 números de canções, de cânticos e de adoração ao nome do Senhor Deus. Há homens acompanhando Davi nesses 5 livros que unem e se formam apenas um livro de Salmos, como os coraitas, os filhos de Coré, que escrevem e cantam uma canção, quando em Salmos diz: porque te abates, ó minha alma, porque te afliges dentro de mim? Confia em Deus, certamente a minha alma exultará no nome do Senhor Deus. Há salmos também de Asaf, quando ele aponta e descreve em uma canção, quando ele diz que o ímpio está prosperando e o justo está perecendo. Há salmos de Moisés, há salmos de Salomão, há pessoas que são anônimas, não há um vínculo, não há uma expressão do nome dele. Mas os salmos que nós lemos retrata a pessoa de Davi. E nesses salmos, Davi divide a expressão ou a figura de Deus em 2 partes. No versículo 1 ao verso 4, nós temos a figura de um pastor. E por onde o pastor passa, o que ele retrata e quais são as ferramentas de um pastor. Na segunda parte, a partir do verso 5, vai falar de Deus na figura de linguagem de Davi como hospedeiro, aquele que recebe, aquele que prepara uma mesa em uma circunstância, aquele que faz o cálice transbordar, aquele que dá 2 guardas e faz nós voltarmos em paz para casa, e ainda faz nos lembrar da gratidão de voltar para o templo ou para a casa do Senhor com alegria para glorificar o nome do Senhor Deus. Hoje eu quero me parar na primeira parte, quando Davi escreve o Senhor Deus como pastor. Que bela cena é essa, e que ilustre cena Davi consegue descrever da pessoa de Deus. Davi vai colocar Deus como o pastor de Israel, da nação de Israel. E no contexto que Davi aponta e também descreve a nós, ele se coloca como ovelha entre as milhares de ovelhas que Deus tem dentro do seu aprisco. E não se coloca em nenhum momento lugar de privilégio, lugar acima das outras ovelhas, e se coloca num padrão normal de ovelha. E na caminhada que nós temos desse texto, ou desse panorama bíblico da vida de Davi, e o que ele descreve, ele trata e traz lições a nós, como que o pastor guia as ovelhas, por onde esse pastor leva as ovelhas, e trata profundos sentimentos em cada ovelha. Em primeiro lugar, Davi vai dizer que esse pastor leva nós em pastos verdejantes. Os pastos era o momento de alimentação, era o momento onde o pastor tem um entendimento que as ovelhas começam a ter necessidades. E toda necessidade é fisiológica. São princípios básicos do ser humano e dos animais. São coisas que são primordiais para a vida e também para a existência. E essa ovelha não é conduzida sozinha. Essa ovelha não sabe o caminho dos pastos verdejantes. Essa ovelha é dependente, ela precisa. E quando ela começa a produzir alguns barulhos normais de uma ovelha, o pastor começa a entender que ela está precisando se alimentar. E há todo um contexto de montanhas, contexto de aprisco, um contexto de pastos verdejantes, de volume, de qualidade, de sabor, aonde o pastor levaria as ovelhas para se alimentar. E esse pastor não apenas direciona
não apenas aponta, não apenas manda ou dá uma palavra de autoridade ou de ordem para a ovelha ficar aqui ou ali. Esse pastor é um pastor que assiste, é um pastor que acompanha, é um pastor que está com seus olhos atentos e não deixa a ovelha ser perdida dos teus olhos. O pasto verdejante é como uma providência, é como um alimento. E nós entendemos que o pastor é que leva as ovelhas a um alimento, a uma providência. Assim como o Senhor Deus faz com a gente, conosco, igreja. Ele é o Deus que nos guia e supre as nossas necessidades em todos os momentos da vida. Ele sabe o pasto verdejante, o volume que vai nos nutrir, que vai nos sustentar e saciar a nossa fome. Ele sabe o volume, a qualidade, o gosto, o sabor que é dado para nós. Mas esse não é um pastor apenas que leva ao pasto verdejante. O pasto verdejante produz relacionamento, produz aproximação, comunhão, entendimento. Além disso, esse pastor nos leva às águas, às fontes de águas, que é o elemento de inundar o nosso ser, de produzir purificação, lavagem, lubrificar o nosso interior para não desgastar, para não produzir nenhum tipo de falta de água dentro de nós, desidratação, mas ao mesmo tempo que Ele sabe quando a ovelha precisa de água, é um Deus que caminha com a gente. Nós falamos até agora de dois contextos muito bons: alegre, pasto verdejante e águas fluindo. São contextos bons diante dos nossos olhos, que agradam, que produzem alegria, exultação e glorificação ao nome do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo pastor é um pastor que leva as ovelhas ao vale da sombra e da morte. A vida não é apenas feita de coisas boas, mas também coisas ruins. Todo tecido passa por cores, mas existem cores neutras e cinzentas da nossa vida que faz toda a roupagem, todo o tecido sobre as nossas vidas. Mas o que eu observo no texto que é belo e formoso à minha vista, que nem no pasto verdejante, nem no fluir das águas, e nem no vale da sombra e da morte nós passaremos sozinhos. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza. Em todos os momentos da nossa vida, o que nós vamos passar, o que nós já passamos, Ele sempre esteve presente. Há duas condições: eu não perceber a presença de Deus, e a outra condição, Deus está presente. Nós conseguimos e temos o alento da vida de perceber quando há providência, quando há água, mas quando chega o momento de passarmos pelo vale da sombra e da morte, nós perdemos a percepção, perdemos a sensibilidade, perdemos o feeling da presença de Deus. E hoje eu venho te dar uma certeza: no seu vale da sombra e da morte, no meu, Ele está presente em todos os momentos. Ele está presente em todas as horas. E essa é a certeza do verso 4, onde diz: não temerei mal algum. Não temerei por quê? Porque tu estás comigo. O medo não pode tomar a minha alma, porque o medo tem o poder de paralisar. Ele faz nós perdermos os movimentos, as ações racionais e emocionais. Mas o que nos mobiliza a ir adiante, o que nos mobiliza, nós estamos aqui ministrando uma palavra ao seu coração, que Ele está presente. Que boa notícia que é essa, que glória de notícia que é essa. Ele está presente.
Então eu tenho uma palavra de encorajamento. Não temas, não temas. Ele está presente. E nesse momento de contexto sombrio e de vale, algumas ferramentas do pastor se manifestam. E só nesse versículo que se mostra momentos terríveis e tristes, é que a ferramenta se manifesta e vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. Além da presença de Deus, Deus tem ferramentas, a vara e o cajado. Para que em meio ao vale da sombra e da morte, onde surgir chacais, raposas, serpentes e escorpiões, Deus use das suas ferramentas para tirar tudo aquilo que pode tirar a nossa vida. E por que isso acontece? Simples. Ele está atento, ele está olhando, ele está contemplando, assistindo a nossa vida. Em meio a esse caos existencial que nós estamos vivendo, em meio a tudo que nós estamos passando, de uma epidemia que ganha uma grande proporção e vira uma pandemia, a nós chegarmos em quarentena opcionais e algumas pessoas obrigatórias para não haver uma contaminação aglomerada, o que nós vemos lições na vida. Deus quer nos dar lição. E a lição que eu quero que você reflita e receba da parte de Deus sobre a sua vida: Ele sempre vai estar presente. Davi, ele ganha muitas figuras na Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Ele é o rei de Hebrom, depois é o rei de Israel. Ele é o homem que toca a harpa para acalmar a alma do rei Saul. Ele também é o pastor das ovelhas. E Paulo vai dizer algo enfaticamente no livro de Atos dos Apóstolos, no livro da transição, que liga os evangelhos às cartas paulinas. Ele vai dizer: é o homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. É um homem segundo o coração de Deus. Ele também é chamado como aquele que foi chamado de trás das malhadas para ser rei de Israel. Quando Samuel entra em Belém, na casa de Jessé, o belemita, Davi estava trabalhando. Davi estava cuidando de ovelhas, livrando dos inimigos. Deus tira ele de poucas ovelhas e dá muitas ovelhas à nação de Israel para Davi cuidar. Davi, quando escreve esse salmo, não é por efeito de alguém que falou para ele. É um efeito contextual. É um efeito cultural. Quando Davi, ele sente na pele o que é tirar uma ovelha da mão do inimigo. Agora ele sente Deus arrancando ele do vale da sombra e da morte. Porque eu não devo temer, porque ele está lá. Porque a presença de Deus está lá. E nesse momento pode nos faltar muita coisa: aproximação, abraço, cumprimento. Pode nos faltar a presença diante de um templo. Mas a igreja continua trabalhando. A igreja continua nas suas ações de adoração, de oração, de jejum e de exaltação ao nome do Senhor Deus. Me lembro agora de um livro célebre chamado Disciplina Espiritual, Richard Foster, quando diz que há um homem que ele escreve e fala sobre um dia vai chegar, quando a minha alma passará por um dia sombrio de escuridão. Mas quando ele olha para a cruz, ele vê luz, vê um Deus presente, vê um Deus abençoador. Muitas coisas podem nos faltar. O álcool gel nos mercados e hipermercados
pode nos faltar uma aproximação de comungar, de união, de celebração. Mas o que nos liga nessa hora é a presença de Deus. Querido, receba isso da parte de Deus, é passageiro. Tudo isso vai se passar. Isso não é eterno. O Senhor vai passar com a gente, nós não vamos passar sozinhos. Paulo vai escrever e dizer que essa pequena tribulação vai nos levar a um momento excelente, um momento eterno. Saiba, isso vai passar, tudo vai passar. Mas o que é perpétuo, o que é presente, o que é eterno em nossa vida é a presença de Deus. Querido, para me terminar, eu quero orar contigo. Receba essa mensagem da parte de Deus e seja abençoado nessa noite em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos e agradecemos por essa mensagem, por essa palavra. Continua abençoando a nossa igreja, o nosso povo. Senhor, abençoe nosso pastor setorial, pastor Rodrigo Fernandes Velic, que nos deu essa oportunidade como um meio, como um ponte. E continua abençoando toda a igreja, toda a nave da igreja, o corpo de obreiros, Pai. Que esse é o começo de passar pelo vale da sombra e da morte. Não devemos temer, porque o Senhor é conosco. Querido, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus.